Boa noite a todos. Daremos início à leitura do Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. Começa com a citação de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros. E que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então, sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Com essa mensagem do Evangelho, nós pedimos as bênçãos de Deus, de Jesus, dos nossos irmãos da espiritualidade amiga, responsáveis por este momento, para que tenhamos um bom aproveitamento da palestra que será ministrada a seguir e que tenhamos o discernimento de colocar esses ensinos em prática no nosso dia a dia. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como em todos os mundos habitados. O pão do corpo físico e o pão do espírito dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os que nos devem. Não nos deixes, Pai, cair nas tentações do caminho. E ajuda-nos a nos livrar de todos os males que nós mesmos colocamos na nossa caminhada. Que assim seja. A palestra da noite de hoje está a cargo da nossa irmã Gabriele. Palestra não, conversa. Mais ou menos na mesma linha que a gente vinha estudando antes. Então, aqueles que já estavam, vamos lá. Normalmente a gente escolhe, né? Fazer a palestra. A Carla chega e diz assim, agora você tem que fazer a palestra. Ela não pede, ela chega e diz, só brincando. Eu não. Mas a gente acaba selecionando um tema que normalmente é aquele tema com um dos quais a gente tem que aprender, que é aquele tema que a gente tem que refletir sobre ele. Nós vamos falar um pouquinho sobre dor e reforma íntima. E aí até no momento de estudo, nós lemos o Evangelho, que era obediência e resignação. Uma das partes. Mas então vamos lá, o que é a dor? Ninguém sente dor aqui? A gente tem dois tipos de dor. A gente tem aquelas dores que vêm do nosso corpo físico, por algo que a gente comete, uma dor de cabeça, quebrou a perna, uma dor na perna, comeu demais, uma dor de estômago, né?
uma dor, fez um exercício muito forçado, uma dor no músculo, então tu tem essa dor física, tá? Tem essa dor que incomoda. Mas a gente tem uma dor moral, que é aquela dor provocada muitas vezes por uma mágoa, por um ressentimento, por algo que nos acontece e que nos fere de alguma forma e causa essa dor. Então, a gente tem algo externo, provocado por questão de desgosto nosso, que nos deixa muitas vezes triste. É algo que se relaciona ao nosso corpo, muitas vezes. É algo que nos coloca a repensar. Mas por que a gente sente a dor? Bom, se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou repensar. Estou gripando? Comi algo diferente? Não dormi? A gente vai tentar encontrar a causa dessa dor e vai tentar resolver. Se a gente não faz isso, o que acontece? A gente sofre uma dor. Certo? Se eu estou com uma dor de cabeça e eu não tomo remédio, eu vou ficar sofrendo com ela. Se eu estou com uma dor de estômago e não tomo remédio, eu vou ficar sofrendo com ela. E assim vai. Então, a dor, muitas vezes, ela pode ser vista como um alerta de que algo no nosso corpo não está bem. Quando ela é tratada no aspecto físico. E quando ela é tratada no aspecto moral, também. Porque a dor está nos mostrando algo que não está de acordo com o que devemos ser. Porque se temos alguma dor, né, que nos afeta, algo que aconteceu está nos doendo. É porque o nosso orgulho foi ferido? É porque tivemos uma questão da vaidade que não foi observada, que nos feriu? Isso nos traz as dores morais. Então, invariavelmente, a dor, ela vai ser uma estimulação que acontece para nos tirar da inércia, para nos retirar de uma zona de conforto. E aí a gente pode refletir pelos nossos próprios atos. Se somos muito sedentários, não praticamos uma atividade física, começamos, né? Dor nas costas, dor na perna, dor no joelho, dor no pé, dor no dedo, dor no tudo. Dói até para pensar, dói. E aí a gente começa assim, bom, a gente tem duas opções. Ou a gente se enche de remédio, ou a gente vai cuidar do corpo para ele parar de doer. O corpo emitiu um alerta, pediu uma ação nossa. E por que muitas vezes, quando a nossa mente emite um alerta, a nossa moral emite um alerta, a gente não age? Para combater aquilo que tanto nos machuca. Platão já dizia, a dor não surge apenas por estimulação periférica, mas também por uma experiência da alma que reside no coração. Aí, assim, para quem estava no estudo, né, a questão da razão e da emoção, que é a parte do Evangelho, no capítulo 9, que fala sobre bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, no item que fala obediência e resignação. Então, a dor, ela surge no nosso caminhar como algo para nos proporcionar uma mudança. Se é uma dor física, para fazer com que a gente tome uma atitude e passe a tomar ações, fazer ações que eliminem essa dor física. E isso deve ser também em relação à dor moral. Se frequentemente algo nos incomoda, eu não gosto daquela pessoa, aquela pessoa me deixa
eu me sinto para baixo com ela. Tá, mas você se sente para baixo porque ela te ofende, porque ela faz, ela... Aí vamos lá. Vamos racionalizar o que é essa dor. Vamos entender o que é essa dor. Aquilo que a pessoa fez é o que te machucou? A própria presença da pessoa é o que te machuca? O que é? A pessoa fez algo, tá, mas ela fez algo por que te machucou? Porque você não foi capaz de fazer igual? Fazer melhor? Porque ela mostrou um erro que você cometeu? Porque foi um equívoco? O que é? E aí é onde a gente começa a refletir sobre aquilo que nos acontece, olhando para dentro de nós, que é onde entra a paradinha da reforma íntima no negócio. A dor todos nós vamos ter. O como vamos passar por ela é uma situação um pouquinho diferente para cada um. O espiritismo, ele vê a dor é amor, é um bálsamo regenerador. É uma das formas que Deus, que é Pai, nos direciona ao maior convite, ao qual há milênios a nós é enviado. A dor, ela vai nos fazer caminhar, ela vai nos fazer ir para frente, ela vai nos empurrar. É muito comum a gente ficar acomodado. E a gente se acomoda, é mais fácil, né? Exige menos esforço. Não requer tanto trabalho. Ficar do jeito que tá bom. Reclamar de tudo tá bom. Agora, agir para mudar aquilo que nos incomoda é mais difícil. A gente não veio para cá a passeio. A gente veio com um compromisso de nos melhorar. Estamos nessas idas e vindas de encarnações justamente para nos melhorarmos cada vez mais. E a gente está sabendo aproveitar? Ah, mas é tão injusto, eu não fiz nada para estar passando por isso, é muito doído. Tá, muito bem. Talvez se olharmos a encarnação agora como um container isolado, uma única existência, talvez a gente não tenha feito nada de fato. Mas e lá para trás? O que a gente fez? Ou melhor, o que a gente deixou de fazer? Aí a gente é muito acomodado, porque é mais cômodo, é mais fácil. É mais fácil esperar que o outro faça algo para nós, do que nós mesmos fazermos algo para nós. A gente acha o problema no outro, a gente acha o problema é sempre a outra pessoa e nunca olhamos para aquilo que somos. E aí a gente quer que o mundo seja lindo, maravilhoso, mas qual a contrapartida que a gente dá? Só reclamar? Só achar coisa ruim? Aí a gente reclama que as coisas ruins acontecem. Poxa, mas é muito sofrimento, não sei o quê. Calma. Nada é tão ruim que não possa piorar. A dor existe porque ela vai nos transformar. Ela vai fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto e busque algo para que faça com que aquilo pare de doer. Às vezes o remédio da dor ele é meio amargo, mas que nem a gente diz para as crianças, né? Se fosse bom, não era, se fosse doce, não era vendido em farmácia. Apesar de que agora tem farmácia que vende doce, né? Mas se fosse doce, não era vendido em farmácia. É remédio, é para curar algo. Kardec já dizia lá, devendo o homem progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante ao exercício da sua inteligência. Olha a razão falando de novo. É para pensarmos o porquê que as coisas acontecem, de forma a nos tirar da inércia e nos conhecer. De todas as faculdades, estimular a nossa inteligência de todas as suas faculdades, físicas e morais. Eu citei a dor no corpo,
Vamos exercitar o físico. Vamos movimentar o corpo para ele parar de doer. Agora a gente tem que movimentar a nossa cabeça também para ela parar de sofrer com coisa que não precisa. E entender as coisas que nos acontecem. Iniciando na pesquisa dos meios para deles subtrair-se. Se tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios e seu espírito se entorpeceria na inatividade. Havendo comodismo, se nada de dor nos acontecesse, estaríamos plenos, acomodados e esperando a banda passar. Que mérito de evolução teríamos? Que esforço de aprendizado teríamos? Aí ele complementa: a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso. Bom, aceitamos esta encarnação justamente para progredir. Chegamos nela com uma bagagenzinha. Essa bagagem tem algumas pedras boas, aquilo de bom que a gente está trazendo de outras existências, e tem algumas pedras não tão boas, que é aquilo que a gente tem que polir do nosso comportamento, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Aí a gente acha que veio querendo já sentar no primeiro lugar da fila do aviãozinho. Hashtag não é assim que acontece. A gente veio para trabalhar. A gente veio para se esforçar. Por isso vão surgindo diversas situações que nos colocam à frente. Essa marcha de progresso tão necessária para que a gente possa ir além, alcançar além. Naquele mesmo capítulo de antes, a gente tem uma falazinha antes, assim, a paciência. É o capítulo 9 do Evangelho, onde fala os bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos. Quem escreve esse texto está assinado como um espírito amigo, que a gente sabe que é a Joana. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória dos céus. Se estamos aqui para aprender, a nossa vida aqui ela é passageira. A verdadeira vida é a vida espiritual. É lá que a gente vai encontrar as verdadeiros gozos, como a gente chama, dentro da doutrina espírita. A verdadeira felicidade, as verdadeiras bênçãos, e assim vai. Então, tudo que nos acontece aqui é justamente para que a gente possa nos aprimorar para poder alcançar esse reino dos céus. E esse nos aprimorar é justamente vencer tudo aquilo de ruim que a gente tem, tudo aquilo de imperfeição que a gente tem. Ah, mas eu sofro tanto, então posso dizer que dor é igual a sofrimento? Não. A dor, ela é necessária. O sofrimento é uma opção nossa. Se eu não quiser entender o motivo da dor, ou não quiser aprender com ela, eu continuarei sofrendo. Lembram do remédio para dor de cabeça? Eu sei que o remédio que é para dor de cabeça eu tenho que tomar uma medicação. Ou eu sei que eu tenho que parar de fazer determinada coisa para não ter dor de cabeça. Eu sei que eu tenho que dormir o tempo correto. Eu sei que eu tenho que me alimentar corretamente, senão eu vou ter a consequência da dor de cabeça. Agora, se eu não quiser tomar o remédio, aí só lamento. A mesma coisa serve para as nossas dores morais, que é aquelas mais complicadas de a gente sofrer. Sofrer não, mais complicada de compreender às vezes, porque ela vai nos remeter a nos conhecer. Ela vai nos remeter a vestir a carapuça da humildade, entender aquilo que nos acontece, buscar o melhor aprendizado daquilo, para evitar que continuemos sofrendo.
Então, dizer que dor, quem tem dor sempre vai estar sofrendo, é errado. Sofre quem quer. Mas para parar de sofrer, é necessário que nós passamos a pensar. O que causou o ferimento? O que causou a dor? E aí isso a gente vai caminhando. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai percebendo que as coisas são mais fáceis. Muitas e não é raro a gente encontrar pessoas que elas adoram dizer que estão sofrendo. Elas adoram falar das dores delas. Elas adoram dizer que a coisa está complicada. E se lamentar e chorar, adoram fazer isso. Muitas, talvez pela expectativa de que alguém resolva o problema delas. E aí ela tá louca para que alguém, então para aí que eu vou resolver a tua dor. Aí eu sinto muito dizer, cada um no seu quadrado. Se a dor é minha, quem tem que resolver sou eu. É óbvio que uma oração, uma palavra de conforto ajuda muitas vezes a pessoa a passar por um momento complicado. Não estou dizendo que a gente tem que simplesmente abandonar quem está sofrendo. Não. Mas não é querer resolver o problema dos outros. Porque a gente veio para cá com uma história. E essa história ela é só nossa. E a nossa inteligência tem que justamente fazer com que compreendamos essa história para que a gente possa ter esse passinho além. Nem todo mundo vai sofrer a mesma dor, vamos dizer assim, do mesmo jeito. Duas pessoas com a perna quebrada, cada uma sofre do seu jeito. Se botarmos 500 pessoas dentro de uma sala, todas elas perderam um ente querido, todas vão ter sua forma diferente de passar por aquele sofrimento. E aí lá no Evangelho a gente tem, lá no capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. A gente tem o bem sofrer e o mal sofrer. O mal sofrer é aquele que só quer sofrer. Não aprendeu nada. Não tirou lição nenhuma de tudo aquilo que passou. O bem sofrer é justamente aqueles que refletem sobre tudo que está acontecendo. E aprendem com o que está acontecendo. Compreendem o porquê que está acontecendo, sem deixar que a raiva tome conta, sem deixar que o sentimento de vingança tome conta, sem querer transferir a responsabilidade daquilo para outra pessoa. Aí a gente entende, então, a raiva que nos atrapalha, a vingança que nos atrapalha e a transferência de responsabilidade que faz com que a gente não caminhe como a gente deve caminhar. Porque é necessário que a gente olhe para dentro, e lá Sócrates já dizia, né, o conhece-te a ti mesmo, lá atrás, ele já, né, ensinou isso. Por quê? Para a gente entender o que está ali. E essa parte do entender é onde a gente entra na questão da reforma íntima, porque a gente passa a nos conhecer. Quando a gente racionaliza tudo que nos provoca dor, a gente começa a perceber que a gente tem tanta assistência para passar pelas dificuldades que nos são colocadas, e a gente passa de uma forma mais tranquila, porque a gente aprende aquilo e não fica focado especificamente na dor, e sim em como solucionar aquela dor, que é justamente aquilo que vai fazer a roda girar. É aquilo que vai fazer com que a gente caminhe, que a gente vá adiante, com que a gente se melhore, para que lá na frente a gente possa conhecer quais são as verdadeiras causas da felicidade,
conhecer o que está dito lá no Evangelho em questão do reino dos céus. Então, a dor, ela tem esse papel de nos tirar dessa zona de conforto, desde que a gente saiba racionalizar ela, ou seja, compreender, questionar por quê, não para quê. Por que eu estou passando? Sem revolta, sem ressentimento. E através disso a gente passa a nos transformar. Agora, nos questionar e se revoltar não transforma nós em nada além do que já somos. A gente vai ter que ser resignado o suficiente para poder entender tudo que a gente está passando e saber, compreendendo, aceitar, mas não aceitar assim de bracinho cruzado. Aceitar sabendo que temos um compromisso de nos melhorar. E que, uma vez assumido o compromisso, a gente tem que nos movimentar para melhorar. É o entender tudo o que acontece, que a gente consegue, de forma racional, aceitar os desígnios de Deus, porque, como falávamos já, Deus ele não é punitivo, ele não é vingativo, ele nos coloca aqui justamente para nos transformar, para que a gente se melhore a cada existência, porque ele quer que a gente siga a evolução para que a gente se torne pessoas semelhantes a ele. Ele é uma pessoa, mas com valores morais. Sigamos o exemplo de Jesus, que veio para cá passando por tantas dores e em nenhum momento ele se revoltou. Ele quer o mesmo de nós. E a gente está preparado para fazer isso? Ou a gente reclama no primeiro tropeço na rua que a gente dá? Mal sabe que aquele tropeço era para olhar para o chão e não cair num buraco lá na frente. Muitas das coisas que nos acontecem é para nos tornar fortes para a nova fase do jogo. Nossa vida é um videogame, fases de videogame, a gente vai passando. E cada fase a gente vai se fortalecendo. Cada dificuldade que vai chegando e vai se apresentando, ela vem e ela vai fazer com que a gente evolua, que a gente cresça. E o fato de não termos flexibilidade com tudo que nos acontece é o que muitas vezes nos coloca em desajuste diante de tantas coisas que nos acontecem, que nos coloca em situação de raiva, nos coloca em situação de revolta, de descrença, de questionamento. Ah, porque Deus é injusto, fez isso comigo. Um questionamento feito antes. Ah, mas a determinada pessoa teve uma situação de abandono em relação a outra. É justo? Não sei. Como nós vamos julgar que é justo ou não? A gente não conhece a história daquela pessoa para trás. A gente não sabe o que ela fez em outras existências, nenhuma das duas. A gente não sabe quais foram os compromissos que elas assumiram ao chegarem aqui. Como nós vamos dizer que é injusto, que tem que ser penalizado? Que... Olha o julgamento. Para a gente entender os motivos das nossas dores, a gente tem que parar de ter esse olhar de julgamento sobre as coisas que acontecem. E ter um olhar de resignação, entendendo que o segredo é a gente compreender o motivo dessa dor. É aprender com ele. É aprender e nos transformar. E se a gente nos transformar, vai sair da inércia e do marasmo que a gente está há todo tempo. E só assim a gente vai estar caminhando. Esses desajustes que nos acontecem, muitas vezes é porque a gente não quer ver a realidade
a nossa realidade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa fez um comentário, porque lá naquele grupo, nós estávamos falando dentro da nossa atividade profissional, e já vinha algum tempo que os comentários, em determinados comentários dessa pessoa me incomodavam, assim, né? Me incomodavam no sentido de que, poxa, a gente não tem que estar julgando. Esse era o incômodo geral. Aí, mas saiu assim que eu disse, ó, depois eu até pedi desculpa para a criatura, né? Que ele começou a falar, porque fulano, não sei o quê, Beltrano, não sei o quê. E ele foi tecendo os seus julgamentos. Aí eu disse assim, tu listou aí todas as qualidades que tu nominou ali as pessoas? Então, vamos listar. Sabia que a gente só identifica nas outras pessoas as qualidades que a gente tem? Não eram qualidades, né? Qualidades positivas, eram qualidades negativas. Você sabia que a gente só identifica nos outros aquelas que a gente tem? Ele parou. Tivemos mais 3 conversas depois desse dia. Nessas 3 conversas, ele ainda não passou a intitular ninguém. Então, acho que em 3 serviu para alguma coisa. Né? Espero que ele tenha aprendido. Ah. Mas a gente só encontra no outro aquilo que a gente é. E a gente foge do que a gente é. E a gente está aqui para se melhorar. Muitas vezes é ruim olhar que o outro ele é egoísta, mas é porque a gente é egoísta. A gente não quer sair por baixo, a gente não quer ser contrariado, a gente quer que a nossa palavra seja definitiva, a gente não aceita outra pessoa tá indo melhor que nós. E tudo isso nos causa dor, que é a dor moral, que eu comentava no começo. E essa dor, como é que eu vou combater? Combatendo esses sentimentos que eu tenho. Se eu não gostar, se ele te incomoda porque ele conseguiu algo e você não conseguiu, é porque você está vendo que você está vendo que você é egoísta. Aí você fala, ele tem aquilo e nem dividiu com os outros. Tá, e você dividiria? Também não. Então você é egoísta igual. Mas o reconhecer esses sentimentos em nós dói. E combater eles exige esforço. O não combater gera sofrimento. O combater esse sentimento, nos esforçando, nos leva para a reforma íntima, nos tira da situação de inércia. E faz com que a gente evolua. E faz com que a gente siga a nossa caminhada. Faz com que a gente aprenda. Com que a gente adquira uma bagagem positiva para novas situações que nos vão ser colocadas e que a gente ainda tem muito para corrigir. Então, quando a gente apontar o dedo para uma pessoa, acusando-a de alguma coisa, a gente tem que lembrar que a gente tem 3, 4 dedos apontando para nós. Então, se a pessoa é egoísta, eu também sou. Se eu vejo a pessoa e acha, ele é muito orgulhoso, é porque eu também sou. E todos nós temos essas imperfeições. E é o que a gente tem que combater em nós para poder deixar de sofrer. Deixar de sofrer essas dores morais. A nossa evolução vai se dar somente pela dor? Existe até um ditadozinho que diz, né? Ou a gente aprende ou por amor ou pela dor. Imagino que na nossa condição ele está muito mais pela dor e pela dor, né? Acho que por amor está mais difícil. Nos exige mais. Se talvez nós tivéssemos seguido o exemplo de Jesus, lá quando ele veio, há 2020 anos, mostrando todos aqueles ensinamentos, e lá nós tivéssemos aprendido tudo aquilo, talvez nós estivéssemos agora aprendendo por amor. Aí, já indo para as reflexões finais,
Tem um trechinho de um livro do Leon Denis, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Tá? Leon Denis, para quem não conhece, foi um espírita francês que conviveu na época de Allan Kardec, né, e foi considerado um dos apóstolos do espiritismo também. Tá? Mas ele tem uma pegada mais poética nas suas colocações. Aí ele coloca assim: por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito, Deus, para nos chamar a si, para que a gente olhe para a gente. Porque estamos aqui, não somos missionários. A única missão que temos é nos melhorar. Vencer em nós as nossas imperfeições. Fazendo isso, já está bom. Fazendo isso, a gente já vai mostrar para quem está convivendo conosco de que a coisa vai andar. Ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única, duradoura. Uma vez que vencemos as nossas imperfeições, uma vez que nos melhoramos e nos conhecemos, a gente começa a entender o que é a verdadeira felicidade. É, pois, realmente pelo amor que nos tem que Deus envia sofrimento. Fere-nos, corrige-nos, como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar nossas almas. Todas as dificuldades que nos são colocadas são justamente para que a gente se melhore, para que a gente aprenda, para que a gente corrija o nosso caminho. Porque muitas vezes algo que nos acontece, uma dor que nos é causada, que nos gera algum sofrimento, é necessário justamente para nos recolocar no caminho que nós estávamos meio torto. Porque elas não podem ser verdadeiras, felizes, senão na medida que correspondem às suas perfeições. Ele está falando das felicidades do mundo espiritual. A gente não vai conhecer a verdadeira a felicidade, a gente não vai conhecer o verdadeiro amor, o verdadeiro sentimento, se a gente não combater aqueles sentimentos ruins que a gente tem dentro da gente. E isso não acontece de uma hora para outra. Para isso, pôs Deus nesta terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas. Temos alegria, sim, cada um tem a sua alegria. Apesar de vivermos ainda no mundo de provas e expiações, a gente tem as nossas alegrias, conforme a gente consegue conhecê-las. Dores frequentes e prolongadas para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não o ponto de chegada. A gente está aqui para aprender. A gente está de passagem. Nos foi dado, emprestado um corpo físico, tudo que a gente tem, mas estamos de passagem. Lá no Evangelho já diz, a verdadeira felicidade não é desse mundo. A gente não está, aqui não é onde termina tudo, né? É uma estação do trem. Gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isso Deus distribui na existência como um grande artista, que na tela combina sombra e a luz para produzir a sua obra-prima. Tudo isso é colocado por Deus na nossa existência, é permitido que aconteça para que a gente melhore, para que a gente aprenda, para que a gente evolua. Vamos fazer um parênteses aqui.
É óbvio que muitas dores são provocadas por nós mesmos. Porque o nosso sentimento de orgulho, de vaidade, de egoísmo, nos impõe aquela situação. E acabamos sentindo aquelas dores. Mas aí a gente tem a oportunidade de melhorar isso. E deixar de sentir essas dores. Aí voltamos àquela história. Vamos vestir a carapuça da humildade, nos reconhecermos imperfeitos e em evolução e caminhar constantemente. Se a gente tem algo que nos provoca dor, a gente deve compreender o motivo daquilo. A gente não deve se revoltar, a gente não deve blasfemar, a gente não deve nos tornar apático e isolar, porque, beleza, a gente tem que encarar aquilo de frente, entender quais são os verdadeiros ensinamentos daquela situação e ir adiante. Aprender o que a gente deve aprender, que é justamente isso que vai fazer a gente se transformar. Nos transformarmos em homens de bem, como já tem lá no Evangelho. E aí Santo Agostinho já dizia, né? Chega no final da noite e faz um balanço, tudo de bom que eu fiz e tudo de mal que eu fiz. E tenta botar sempre aumentar a relação das coisas boas e diminuir das coisas ruins. Essa transformação que tem que acontecer, ela tem que acontecer de forma resignada. De forma que a gente, de fato, tenha compreendido. Para que a gente saiba chegar na casa de Deus Pai, com a caminhada que Ele tanto quer que a gente siga para nos melhorar. Ah, mas então se Deus é todo poderoso, por que Ele não pega simplesmente e tira todo o sofrimento da terra? Deus criou cada um de nós simples e ignorantes. E a gente tem que evoluir de acordo com o nosso mérito, nosso merecimento, nosso esforço. Quando se recebe a coisa pronta, a gente não dá valor. A gente não internaliza aquele aprendizado. Então, se a gente está passando por alguma situação de dor, vamos entender qual é o motivo dessa dor. O que essa dor tem para me ensinar? O quanto eu posso aprender com ela? E vamos aprender. Ah, mas é muito doído. Vamos lá. Quanto mais protelar, pior vai ser. Aprende. É aquela coisa, né? Aceita que dói menos. Né? Mais ou menos nessa linha. Tá? Refletir sobre o que nos acontece. Vai fazer a gente sair da inércia e ir adiante. Entender que a gente não começou agora e não estamos terminando agora. Como eu disse ali, estamos de passagem. A gente já tem toda uma história que a gente não lembra, mas se a gente começa a refletir sobre nós mesmos, a gente começa a entender muita coisa que nos acontece. A gente começa a se reconhecer e compreender o que já fomos. Tá? Nem eu digo, né, de mim. Eu fui muito ruim. Tá? Mas é comigo. Então, pessoal, isso é o que eu tinha para passar. Desejo a todos os pais presentes um feliz Dia dos Pais, tanto os que estão fisicamente, quanto todos aqueles que nos acompanham no plano espiritual. Desejar a todos uma boa semana, que a gente comece a semana, a partir de hoje, refletindo sobre todos esses ensinamentos e listando o que a gente pode melhorar. Vamos lá, amanhã de manhã ao acordar. Pouquinho. Essa transformação ela tem que acontecer de pouquinho. Né? Que a gente possa levar todos esses ensinamentos para o nosso dia a dia e que possamos estar aqui de volta no próximo domingo. Te agradecemos as palavras, cara. Antes do passe coletivo,
por ser hoje considerado o Dia dos Pais, embora saibamos que seja uma data comercial, cabe uma reflexão. Essa foi tirada do Momento Espírita. O nome do texto é Meu Pai. Todos os que fomos acalentados pelo amor paterno, com certeza recordamos nosso velho com saudade. Particularmente quando nós mesmos nos tornamos pais, as lembranças acodem aos atropelos. Na acústica da alma, ainda ouvimos os passos firmes nas noites de trovoadas, a conferir em sua ronda janelas, trancas, cortinas, o sono da criançada. Se fecharmos os olhos, podemos sentir o deslizar da sua mão levemente pelo nosso rosto e o puxar cuidadoso do cobertor. Vemos sua silhueta se perdendo na penumbra e ouvimos o último abrir e fechar da geladeira. Recordamos da criança que fomos e que ficava à espera da sua volta do trabalho. Aqueles que tivemos pais cujo trabalho exigia muitos dias fora do lar, podemos sentir outra vez o coração aos atropelos, lembrando o som do carro dele chegando na madrugada. Será que lembrou de trazer um presente? Será que a sua barba está por fazer e vai espetar o nosso rosto? Recordamos o passeio dos fins de semana, do presente de aniversário, da ceia de Natal, até das broncas após as nossas malandragens. Igualmente lembramos dos carinhos à chegada de nosso boletim, a alegria após passar de ano, a comemoração em família pelas nossas vitórias, ensino fundamental, médio, vestibular, faculdade. E quando chegamos à adolescência, quantos cuidados? Quem são os seus companheiros? Com quem você vai sair? Aonde vai? Não fume, não beba, não exceda a velocidade, respeite os sinais de trânsito. É hora de chegar? Não falei para chegar antes da meia-noite? Filho, respeite os mais velhos. Faça um carinho nos seus avós. Quando afinal vai se decidir a trabalhar? Garoto, vou lhe cortar a mesada. Olhando as rugas estampadas no rosto de nosso pai, somos tomados de carinho e nos curvamos diante dele. Quantos anos vividos no calor do lar paterno. Quantas lições. Lições que hoje repassamos para os nossos próprios filhos e, sem nos darmos conta, vamos repetindo os mesmos gestos dele. Daquele que há 60, 70 ou mais anos renasceu e um dia se tornou nosso pai. Olhamos nossos filhos e lembrando de como a generosidade de nosso pai, os seus cuidados nos fizeram bem ao caráter, nos esmeramos no atendimento aos nossos próprios rebentos. Por tudo isso, outra vez, é que a nossa gratidão cresce no peito e explode em uma grande manifestação de afeto. E como se nosso pai fosse uma criança pequena, abraçamos o velho e embalamos em nossos braços com a mesma canção de ninar que um dia ele embalou a nossa infância. As mensagens repassadas às crianças calam profundamente em suas almas. Embora o tempo, a distância, as circunstâncias mais adversas, tudo que os aninhou e animou nos anos infantis, repercute pela vida afora. Eis porque a infância tem um caráter de primordial importância ao ser humano. É nesse período de repouso para o espírito que se prepara para as lutas do mundo, que o ser se abastece de energia, vigor, valores reais, que são, em verdade, as únicas heranças autênticas que os pais legam aos filhos. Nessa reflexão, passaremos ao passe, como temos feito em razão da pandemia. Vamos fazer aqui coletivamente. Sigamos com os nossos pensamentos em Deus, em Jesus. Estejamos receptivos
vibrando nosso pensamento em Deus e em Jesus. Deus nosso Pai, conceda-nos a todos aqui presentes os bálsamos salutares para o refazimento das nossas forças físicas, psíquicas e espirituais. Conceda-nos, conforme nossas necessidades e nosso merecimento, para recebermos teu amor nesse momento em forma de boas energias, através da espiritualidade amiga responsável pelos passes de hoje. Pai nosso, de amor, justiça, bondade e misericórdia, está por toda parte. Santificado seja vosso nome, que possamos honrá-lo através de nossas ações diárias. Venha até nós, Pai, através do teu amparo constante em nossas vidas. Seja feita, Pai, a tua vontade, mas nos dê coragem, paciência, resignação e entendimento para bem passar os nossos dias. Dai-nos o pão de cada dia, não só o pão físico, mas tudo que o Senhor julgar necessário em nossa atual existência. Nos ensine o perdão, para que o Senhor nos perdoe. Nos ensine também o amor, o trabalho e a espera. Que possamos vigiar nossos pensamentos e nos lembrar do benefício da oração, para então não cairmos nas tentações do caminho e livrar-nos do mal que nós mesmos colocamos na nossa jornada. Pedimos, Pai, que nesse momento as bênçãos aqui trazidas até nós possam chegar a todos que amamos. Chegue também em nossos lares e em nossos locais de trabalho. Que esse bálsamo acalente cada espírito, encarnado e desencarnado, que esteja precisando dessas boas energias. Te agradecemos.